Fala galerinha do YouTube, voltei, vou fazer um vídeo para vocês. Sabe o Dente Sword? Então, já ele vai mudar de foto. Olhem isso. A nova Toon que vai vir, a bruxa. Não é bucha, tá, gente? Não é bucha! E quem quiser pedir minha amizade, aqui é o meu nome, tá? Mas eu vou mudar, peraí. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu odeio isso aqui. Tá aqui, gente, meu nome. Quem quiser pedir eu de amizade, eu vou aceitar. Quem